A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, Ele disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Ele não disse: deixo-vos a paz de Deus. Pois é, eu fiz um vídeo, né? O título é Os primitivos crentes acreditavam na divindade de Jesus, parte 1. Por que eu fiz este vídeo? Porque o ministério não crê na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é fato provado. Isto é fato provado. Erasmo Nascimento, em um dos seus comentários, ele diz o seguinte: tenho quantos anos? Acho que é 59 anos de congregação cristã, né? Ou 49 anos, uma coisa assim. E nunca ouvi dizer na pregação que Jesus não é Deus. Bom, eu pergunto o seguinte: você alguma vez ouviu dizer na pregação que Jesus é Deus? Se você já ouviu, mostra ao ministro que falou isso, que eu vou dar para ele uma medalha, porque eles não confessam isso. Você vai ouvir que Jesus é Deus na leitura da palavra, do texto sagrado, onde o ministro, né, na leitura da Bíblia, né, onde o ministro, no início da sua mensagem, faz a leitura de um texto. Se estiver escrito, por exemplo, se ele ler lá o capítulo 1 de João, lá está escrito que Jesus é Deus. Lá no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então quando diz no princípio era o verbo significa palavra, esse verso está dizendo que lá na criação do universo, do mundo, Deus disse: haja luz e houve luz. Deus disse: haja separação no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E disse: ajunte-se as águas debaixo dos seus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Você lê isso em Gênesis, capítulo 1, versos 3, 6 e 9. E tudo que ele criou com a palavra. Essa palavra é o verbo divino, o verbo significa palavra. Deus falava e a palavra, que é Cristo, realizava as coisas. No princípio era o verbo estava com Deus. É evidente que o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, porque se não estivesse, Deus seria mudo. Então Jesus na eternidade não tinha esse nome, era a palavra de Deus. E também não era o Cristo. Cristo era um título, é um título que ele recebeu quando ele se fez homem. O verbo estava com Deus. Algumas seitas religiosas acreditam que Jesus foi criado. Teve um tempo que Deus criou Jesus Cristo. Mas então dizer isso é admitir que teve um tempo que Deus era mudo, que não tinha expressão, que não podia falar. Isso é um absurdo, isso é uma loucura. Falsa interpretação do que a Bíblia diz. Então o primeiro verso diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo era Deus. O verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nada foi feito se fez. Isaías fala, né, que aquela criança que nasceria no meio de nós... Recomendo que você faça pausa e veja os textos bíblicos, a relação que existe entre as profecias do Velho Testamento e o cumprimento destas profecias no Novo Testamento. E também recomendo que você veja a playlist de vídeos onde eu explico a Trindade. É o Pai da eternidade, é Deus conosco e o Pai da eternidade. Então, é Deus. O verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso, Deus se fez homem e habitou entre nós. Se ele fizer a leitura da Bíblia, no capítulo 1 do Evangelho de João, você vai ouvir, evidentemente, que ali está escrito que Jesus é Deus. Mas ele não vai falar uma palavra sobre isso. Ele vai passar de largo. Tá? Ele não vai explicar. Por quê? Porque ele não crê na divindade de Jesus Cristo. Muito provavelmente ele vai escolher para fazer a sua leitura textos batidos, né?
textos já conhecidos da Irmandade, que ele está acostumado a pregar, e não vai entrar nesses textos assim, onde pode lhe parecer assim, contrário, né? Contrário ao ensino. Tem até o testemunho de um irmão aí, que foi perguntar para o ministro, por que eles não falam na tribuna que Jesus disse que não pode falar, porque diz que vai criar confusão na mente da Irmandade. Isso é uma mentira diabólica, não cria confusão nenhuma, né? Então, Basimar quer defender isso daí novamente. Irmão Jair, cremos na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Crê nada, você está com conversa mole, você acredita coisa nenhuma em Jesus. Você faz uma mistureba desgraçada. Você afirma, nós cremos em toda a Bíblia. Mentira! Você, falando isso, você faz uma misturada de tudo e, na verdade, você não acredita em nada. Você não acredita na Bíblia como a infalível palavra de Deus, inerrante, entendeu? E você não acredita na divindade de Jesus Cristo. Tudo isso aí é conversa mole. Se você acreditasse realmente na divindade de Jesus Cristo, Jesus Cristo é Deus, você não iria atrás de Tiago, você não iria atrás do ensino de Paulo, usando os textos de Paulo para contrapor o ensino de Jesus. Entendeu? Então você não crê na divindade dele. Está na cara, meu filho. Jesus disse, quem crê tem a vida eterna, acabou a conversa. Essas crenças, meu filho, fique sabendo. Aliás, você já foi informado, você está sabendo, tá? Isso aí são crenças da idolatria. Você é um idólatra, um adorador de homens, na desobediência do primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Ah? Olha, fica sabendo que, veja, no concílio de Trento, veja o que os sacerdotes estão dizendo, o que o Papa estabeleceu a Inquisição para matar os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros crentes. Veja o que ele estabeleceu como decreto papal. Veja aí. Se alguém afirma que os sacramentos da nova lei, sacramentos quer dizer boas obras, firmeza e fidelidade, batismo, pertencer à igreja. Se alguém afirma que os sacramentos da nova lei não são necessários para a salvação e que sem eles, os homens recebem de Deus a graça da justificação somente pela fé, que tal pessoa seja anátema. E esse decreto papal levou para a tortura e para a fogueira milhares de pessoas durante 1200 anos. Isso tem um nome, Basimar, é idolatria. Está vendo? Você vai discutir com Deus agora? Não, é o que você faz. Você pega versos de... A princípio era Tiago, né? Tiago. Agora ela não está mais falando em Tiago. Mas era Tiago que você usava. Agora usa Paulo também. Pega os versos de Paulo para contradizer o ensino do próprio Deus, que é o autor da salvação. Fazendo mistura. Pega versos do livro de Mateus, dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, não é? Que são versos na pregação do Senhor Jesus, no ministério dedicado aos judeus. Veja, presta atenção. Está vendo isso aqui? Você conhece isso aqui? Isso aqui. Tá? Então veja aqui a nossa doutrina. Diz aqui, ó. Já viu o verso, o texto, o tópico 11? Está vendo aqui, ó, o tópico 11? Presta atenção. Aqui diz o seguinte: nós cremos que o mesmo Senhor, antes do milênio, veja bem, antes do milênio, descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. E estaremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Tá bom? Então, ó, veja,
antes do milênio. O milênio é o reinado de Cristo em Jerusalém, tá? Governando todas as nações da terra. Entendeu? Esse é o milênio. 1000 anos, Jesus Cristo reinando na terra, governando todas as nações. Este propósito que você está lendo aqui, descrito no 11, e depois também falando aqui, no 12, nós cremos que haverá a ressurreição corporal dos mortos, justos e injustos. Estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Os justos ressuscitarão e o Senhor vai estabelecer um milênio, 1000 anos, o reino de Jesus Cristo, abençoando todas as nações da terra. Este propósito foi prometido a Abraão 2000 anos antes, 2500 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Deus prometeu que através de Abraão abençoaria todas as nações da terra. Veja, você lê lá em Gênesis 22:18, Deus prometendo a Abraão: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Você lê em Gênesis 28:14, e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 26:4, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 18:18, visto que Abrão certamente virá a ser uma grande nação e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 12:3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 12:3. Em Gálatas capítulo 3, versículo 8, Paulo fala: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Em Salmos 22, versículo 27 diz: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a sua face. Em Salmos 67:2 diz: para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Isto são promessas de Deus que se cumprirão na face dessa terra. Será um milênio, mas até chegarmos lá, no propósito, na economia de Deus, aconteceram todas estas coisas. O Senhor veio para os judeus para cumprir essas promessas que você ouviu aí, que eu citei aí na tela. Os versos feitos, as promessas que Deus fez aos primitivos, aos patriarcas da nação de Israel. O propósito de Deus era estabelecer em Jerusalém a sua capital e com a nação judaica abençoar toda a humanidade. Mas o que aconteceu foi que os judeus o rejeitaram. Como fala lá no verso 12 do Evangelho de João: veio para o que era seus e os seus não o receberam. Evidentemente, isso não foi uma surpresa de Deus. Isso é o propósito de Deus para salvar a humanidade. Jesus foi enviado para salvar a humanidade. E a rejeição dos judeus não foi uma surpresa. Isso faz parte do projeto dele, para abrir a porta da pregação para os gentios. E desses dois grandes grupos formaram um só povo, que é a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor. Então, a Igreja do Senhor, ela não tem placa, ela não é Congregação Cristã no Brasil, não é Igreja Presbiteriana, não é Metodista. Tá? A Igreja do Senhor é o corpo espiritual de Cristo, formada por todos os crentes de todas as épocas, de todos os lugares. Isso não tem denominação,
como acredita e prega esse ministério mentiroso que está aí.